Bom dia, segunda-feira, iniciando nossa semana já com a graça de Deus, já profetizando bênçãos na sua vida, ainda mais essa semana que é a semana de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Meu Deus, que coisa linda! Ontem ainda eu assistia pela segunda, terceira vez, talvez, não me lembro quantas vezes assisti, um filme muito antigo que fala, né, da aparição a Santa Bernadette Soubirous de Nossa Senhora de Lourdes. Olha que coisa linda. Gente, maravilhoso saber o quanto que a nossa mãe nos ama, o quanto que ela tem aparecido, né? São várias as aparições de Nossa Senhora para nos falar: rezem o rosário, para que vocês possam reparar aquelas ofensas ao coração do meu filho, porque Maria, ela vem a nós sempre para pedir pelo seu filho, para pedir para que nós amemos e honremos o seu filho. Ela não vem para a honra dela, mas ela vem para a honra de Jesus. Então ela sempre, como mãe maravilhosa, como mãe amável, ela vem a nós dizendo: sejam dóceis, amem uns aos outros e sigam o caminho do meu filho. Então Maria, ela não vem porque ela quer a glória dela, ela sempre vem falar e interceder por nós, seus filhos, para que possamos ir para o seu filho Jesus. Olha que coisa mais linda, que mãe maravilhosa, não é? Então esse dia me trouxe essa lembrança que essa semana, dia 11 de fevereiro, é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Quem não sabe a história, procura lá, a história de Nossa Senhora de Lourdes, é maravilhoso. Eu tive a graça de estar lá o ano passado, no retrasado, 2019. Bom dia, bom dia! Bom dia, sejam todas muito bem-vindas, sejam bem-vindos. Olha que gostoso nós estarmos aqui já logo pela manhã na presença de Deus. Que bênção! Estava falando de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro agora, é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Ontem eu estava assistindo o filme e deixei ali para vocês no Facebook o filme, né, sobre Santa Bernadette, que fala das aparições de Nossa Senhora na gruta de Massabielle, lá a Santa Bernadette Soubirous. É maravilhoso. Aquele filme é antigo, mas é um dos melhores. Tem um outro mais novo, mas eu gosto daquele lá, que é maravilhoso. E ontem eu estava vendo os trechos que passa do filme ali, meu Deus. Eu tive a graça de estar lá em 2019, na Gruta de Lourdes. É um negócio fora de série, não dá para descrever. É ali também, igual Fátima, né? Ali o céu tocou a terra e a nossa mãe nos chamando, nos convidando para o seu filho, para seguir o caminho do seu filho. Então vamos lá agora para a nossa mensagem de hoje. Hoje a mensagem é um pouquinho longa, mas tem muita coisa. Essa mensagem saiu para mim lá em 2019. Logo depois que eu cheguei de Lourdes, por incrível que pareça. Foi em abril de 2019, eu cheguei no início de abril de Lourdes. Dia 30 de abril saiu essa mensagem para mim. Olha só. Tem em casa uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. É maravilhosa, gente. E a história dela é um negócio, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu sempre fui muito apaixonada por Nossa Senhora, desde pequena. Comecei com Nossa Senhora Aparecida, porque minha mãe era devota e ela escutava o rádio, né? A Rádio Aparecida. Depois eu conheci Nossa Senhora das Graças, de Fátima, por conta dos Três Pastorinhos. Eu, inclusive, ia fazer um teatro, que eu seria a Lúcia, né? Ali na igreja em Terra Boa. Depois acabou não tendo teatro. Depois eu conheci Nossa Senhora das Graças, que é sempre a mesma Nossa Senhora, mas o título que ela aparece: Nossa Senhora das Graças, por meio das irmãs da Santa Casa em Terra Boa. E Nossa Senhora de Lourdes eu fui conhecer muito depois. E eu sempre fui muito apaixonada pelas aparições de Nossa Senhora. E uma amiga minha, Ondina, me disse assim: eu fui em Lourdes, o dia que você for em Lourdes, você vai ver a coisa mais linda. Você vai descendo o vale, assim, você já vai dando é uma emoção do espírito. Gente, aconteceu comigo. Eu já desci, nós fomos com a peregrinação e eu desci com o ônibus, né? Nós fizemos um trecho de avião, um trecho de trem, um trecho de ônibus. E esse trecho nós fizemos de ônibus de Toulouse, do aeroporto de Toulouse até Lourdes. E quando foi descendo, gente, eu comecei a chorar, eu não conseguia. Quando eu vi o santuário, eu não dei conta.
E hoje, ontem eu estava falando com Nossa Senhora, falei, Nossa Senhora, me permita voltar lá, porque apesar de eu ter tido contato nos outros santuários, o santuário que mais me emocionou foi o de Lourdes. Eu fiquei assim, é um negócio, eu não sei descrever o que Deus fez ali. E eu tive a graça de me banhar nas águas de Lourdes. Não estava aberto os banhos, estava muito frio. Naquele dia abriram, mas eu fui mesmo, sabe? Eu fui lá, mergulhei naquela água. Então, um frio horroroso, mas assim, não me importei. Foi uma unção muito grande. Então quando eu penso, ontem eu estava assistindo um filme, eu chorei muito durante o filme, porque é uma emoção do Espírito Santo que não dá para descrever. Não dá para descrever. Eu estive no Santuário de Nossa Senhora das Graças, estive em Fátima na mesma oportunidade, mas eu voltei diferente de Lourdes. Não sei porquê. E aí, logo em seguida saiu isso daqui, essa mensagem para mim que eu vou compartilhar agora, que eu tô vendo, coincidentemente, é a mensagem de Lourdes, que é a mensagem que saiu depois que eu cheguei de Lourdes. É mesmo, tua mãe, tua sogra se chamam Lourdes, olha que bênção, né? Olha lá, meu Deus. Então vamos lá, olha o que Deus diz. Tensões estabelecem fortalezas. Muitas perplexidades o aproximam de mim, porque à medida que busca santidade e precisa de coragem, é impelido a me buscar por ajuda. Por vezes, removo o apoio de amigos para que busque somente a mim. Nessas ocasiões, torna-se maleável em minhas mãos. A obstinação prospera no sucesso e os pecados do temperamento raramente são expostos na alegria. É no momento da crise que o homem revela a sua força ou a sua fraqueza. São as tensões da vida que geram coragem ou expõem o medo. Estou com você para remover suas ansiedades, mostrar suas imperfeições e lhe ensinar como extrair de mim toda a coragem que precisa em cada situação. Fique certo de que o guardo, amo e compreendo perfeitamente os seus sentimentos. Confie inteiramente em minha misericórdia. Ore sabendo que o seu pedido já foi concedido e a ajuda providenciada. Haja pela fé. É o segredo de cada vitória. E aí a autora cita a carta de São Paulo a São Tiago, né? Epístola de São Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa palavra, gente, é um negócio de maravilhosa, não é? E ontem eu assisti o filme de Santa Bernadette e comecei a assistir também o de Santa Teresinha do Menino Jesus. Conheci um pouco a história dela, mas ontem fui impelida a assistir o filme e foi outra coisa. E é bem isso aqui, ó. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E tanto Santa Bernadette como Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vemos no filme as provações e as tentações e o sofrimento pelo qual elas passaram e o momento em que elas são chamadas para junto de Deus, a alegria estampada no rosto delas. Claro que de forma diferente, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha assim, uma intimidade muito grande com o próprio Jesus, e Santa Bernadette foi através de Nossa Senhora. Foi por meio da Virgem Maria. No momento da morte de Santa Bernadette, ela vê a Virgem Maria, e a Santa Teresinha do Menino Jesus vê o próprio Jesus. Então olha só como Deus é fiel, né? As pessoas que são fiéis a Ele. Aqui nessa palavra, Deus vem dizer exatamente que essas provações pelas quais nós estamos passando hoje, e passaremos, nós já passamos por muitas provações, nós estamos passando, muito provavelmente você esteja passando por alguma provação e ainda passaremos. Ela estabelece fortaleza, elas vêm para nos fortalecer. E muitas pessoas nesse momento caem, muitas pessoas nesse momento desistem, e Deus diz aqui, são as tensões da vida que geram a coragem ou expõem o seu medo. Só que uma coisa muito forte aqui que nós temos que entender é que nós não precisamos ter medo.
não aquele medo que paralisa. Claro que o medo normal nós temos, é normal, é humano. Bom dia, paz de Jesus, amor de Maria, amém, amém. Uma ótima semana para todos nós, em nome de Jesus, não é? Então, olha só, o medo ele vem, já falei isso, acho que semana passada, o medo que nos paralisa, ele não vem de Deus. O medo normal, aquele medo, nossa, eu tô com um pouco de medo, gente, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Nice, você é tão forte, você é tão corajosa, só não, meu amigo, só não. Mas eu tenho um Deus muito maior, e eu aprendi isso, foi aprendido na pancada, tá? Isso foi aprendido à medida que eu fui me deixando levar por Deus. Então não é que eu seja uma pessoa extremamente corajosa, não. Todas as situações desafiadoras da minha vida eu tenho medo. E por isso que eu rezo, por isso que eu oro, por isso que eu peço, Senhor, me mostra o que é da tua vontade para eu errar menos. Porque eu vou com medo, gente. Quantas mudanças que eu fiz na minha vida, quando eu mudei de carreira, quando eu mudei de cidade, quando eu mudei de profissão, tudo causa um medo. E às vezes pequenos medos no nosso dia a dia. Desafios que nós temos que enfrentar, de repente você tem que falar com uma pessoa que às vezes você, não tem, sei lá, uma situação difícil, às vezes uma doença. E realmente, mas nós temos que confiar o quê? Em Deus. E é isso que ele vem nos dizer exatamente aqui, olha. Deixa eu ler novamente aqui. Fico certo que o guardo, amo e compreendo perfeitamente os seus sentimentos, confio inteiramente na minha misericórdia. Quando nós confiamos inteiramente na misericórdia de Deus, esse medo, ele perde corpo, ele perde espaço. Por quê? Porque eu estou me entregando a Deus. O medo, esse medo que paralisa, que nos impede, que nos faz ficar temerosos o tempo todo, isso não vem de Deus. Então nós temos que identificar se é um medo ou uma leve apreensão assim, ai meu Deus, tô um pouquinho ansiosa, vamos dizer assim, vai acontecer alguma coisa, tô um pouquinho nervosa. Normal, nós temos sentimentos, não somos uma madeira, uma tábua, um poste que não temos sentimentos. Nós temos, mas aí nós temos que estar no comando dos nossos sentimentos, porque nós sabemos que no controle está Deus. Então nós temos que comandar os nossos sentimentos, porque o controle de tudo está na mão de Deus. E se nós colocamos tudo isso na mão de quem pode tudo, por que nós ainda tememos? Então aquele medo que paralisa, aquela ansiedade que chega a dar taquicardia, isso não vem de Deus. Então é isso que Deus está nos dizendo aqui. As tensões, as provações, elas vão estabelecer fortaleza, elas vão criar um músculo, vamos dizer assim, na sua coragem. Mas é nesse momento justamente que nós temos que confiar mais em Deus, que nós vamos mostrar. Porque se estivesse tudo bem, como é que a gente vai mostrar que nós confiamos em Deus? Está tudo bem, está tudo ok, está tudo tranquilo, está tudo dando certo. É fácil confiar em Deus nesse momento. E olha só o que Deus diz aqui. Na época, pode ver que, olha aqui, o que está em amarelo foi tudo que Deus suscitou para mim naquele momento. E olha só, Deus diz: por vezes removo o apoio de amigos para que busque somente a mim. E aqui, gente, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu. Eu tenho uma amiga minha, de mais de 40 anos. Aconteceu uma situação um pouquinho antes de eu ir para as peregrinações, lá em Fátima, em Lourdes, que essa amiga, ela se afastou de mim. Eu não entendi, confesso que eu ainda tenho algumas coisas que eu não compreendi até hoje. Quando eu voltei da peregrinação, que Deus colocou isso aqui, por vezes eu removo o apoio dos amigos para que busque somente a mim, eu compreendi que tinha, de certa forma, essa amiga se afastado, porque era uma pessoa que eu pedia muito conselho na oração. E Deus, acho que naquele momento eu creio que ele falou assim: chega, agora você busca a mim, porque eu quero te mandar para outras pragas mais profundas. Você vai ter que crescer na espiritualidade, você não vai ter que ter muleta mais de ninguém. E foi muito doloroso essa amiga se afastar de mim. Mas hoje, olhando, porque foi uma situação tão inusitada assim, foi algo que não era para acontecer e aconteceu, enfim. Mas Deus tira um proveito maior de tudo. E a partir dali eu comecei a crescer realmente muito mais na espiritualidade. Porque talvez eu estava, de certa forma, fazendo outra pessoa de muleta. E tudo que eu precisava eu não buscava em Deus, eu buscava nessa outra pessoa. Não que eu não buscasse a Deus, mas eu ficava assim. Deus falou, mas eu meio que... eu vou confirmar com essa pessoa. Sabe quando assim você confia meio desconfiando? Então, naquele momento, quando saiu essa palavra para mim, eu entendi. Eu falei assim,
Deus está querendo me fortalecer mais, confiar mais no que Ele está me dizendo, não ter que ficar pedindo para uma outra pessoa. Eu tenho que ter intimidade com Deus para eu entender o que Ele me fala, para eu confiar no que Ele me fala e para eu crescer um pouco mais na espiritualidade. E eu compreendi, por isso eu até sublinhei isso daqui. E Deus diz, ó, é no momento de crise que o homem revela a sua força ou a sua fraqueza. E talvez agora você esteja passando por uma dificuldade muito grande, por um transtorno, por uma, sei lá, uma provação muito grande. E Deus está te provando. Ele está provando se você vai enfrentar ou se você vai correr. Se você vai adiante ou se você vai dar um passo atrás, se você vai desistir, se eu vou desistir. Gente, nós queremos muito ter intimidade com Deus. Nós queremos, eu pelo menos, eu sempre desejei muito ter intimidade com Deus. Eu sempre desejei muito crescer espiritualmente. Mas sabe como Deus vai fazer com que nós cresçamos? Na provação. Ele não vai falar, filho, ó, tá, você que você pediu para crescer, cresça. Não, não é assim que funciona. É na provação, nós vamos passar pelo fogo. Mas isso não é ruim, isso é muito bom. Porque quando nós passarmos, nós vamos ver como nós saímos do outro lado. Outro dia ainda fiz uma postagem sobre o deserto, que o deserto é lugar de crescimento. E o deserto realmente é um lugar de crescimento. Por quê? Porque ali você demonstra a tua fidelidade, a tua perseverança, a tua resiliência, a tua persistência. É na provação que nós mostramos se nós realmente continuaremos com Deus ou não. É na provação que nós vamos provar, realmente Deus vai provar a nossa fé. Será que Ele vai continuar, vai permanecer fiel? E será que Ele vai querer crescer? Ela vai querer crescer? É assim. Durante as provações, gente, é muito desafiador. E nós pensamos, eu pelo menos pensei muitas vezes, eu acredito que você também tenha pensado nisso, em desistir. Quantas vezes eu pensei em desistir, mas não foi uma vez só não. É desistir porque é difícil. Nós somos humanos, nós temos limitações. Mas olha só, como eu exercito a minha coragem? Como que eu vou ganhar a coragem? Outro dia eu falava para vocês deixa eu tentar lembrar. Meu Deus, me fugiu agora, olha, Espírito Santo. Né? Capricho. Paciência. Outro dia eu falava assim, quando nós pedimos paciência para Deus, Ele não vai dar paciência, Ele vai dar situações para que exerçamos a nossa paciência. Quando nós pedimos coragem a Deus, Ele vai dar situações para que nós exerçamos nossa coragem. E o que é a coragem? Não é a ausência total do medo. A coragem é justamente ir com medo mesmo. Senhor, eu estou com medo, mas eu sei quem está no controle da minha vida. Então eu vou lá. Porque aí eu comando as minhas emoções, eu não deixo essa emoção do medo, essa emoção negativa me dominar. Então, Senhor, olha, tá desafiador. Vamos dizer que você tenha que conversar com alguém numa entrevista de emprego, vamos dizer que você tenha que se submeter, de repente, a falar em público, alguma coisa. Tem medo? Claro que tem. Gente, quando eu subi a primeira vez para fazer aquela palestra, a primeira palestra tinha mais de 130 pessoas, pensa que eu não estava com medo? Eu estava. Mas antes eu fiz muita oração, Senhor, eu tô aqui, eu sei que né? Eu pedi para estar aqui nesse momento, eu pedi. E muitas vezes nós pedimos para Deus uma situação, quando Ele manda a gente corre. E eu falei, Senhor, que eu faça essa palestra, né? Que eu fale bem, que não fale bem para mim, mas que o Senhor haja através de mim. E eu rezava muito, pedi muito a Nossa Senhora de Fátima, pedi muito a Nossa Senhora, e eu me acalmei com a oração. E quando eu entrei, eu ainda estava com medo. Quando eu entrei, quando o Lucinei me chamou, né, que foi a primeira palestra, foi lá em Terra Boa, quando o Lucinei anunciou, eu fui, o coração né, ali pulando. Quando eu peguei o microfone e comecei a me apresentar, todo aquele medo foi embora. Porque eu tinha rezado muito antes, eu tinha entregado muito a Deus. E eu tinha falado, Senhor, se é da tua vontade, faça. Porque eu não estava ali por mim. Eu estava ali por outras pessoas que precisavam ouvir o que eu falava. E quando eu parei de me preocupar comigo, a coisa fluiu. Porque se eu fico ali, muitas vezes nós ficamos com medo, porque nós ficamos com medo, como vão nos julgar? Como vão nos julgar? Como vão olhar para nós? E nós temos medo justamente do julgamento de outras pessoas. Nós temos medo do que vão falar de nós e nós não nos preocupamos com o que Deus vai falar de nós. Porque talvez se eu não enfrentar aquela situação, diante de Deus eu sou uma covarde.
E às vezes nós nos preocupamos não com o julgamento de Deus, mas com o julgamento das outras pessoas. E eu deixo de cumprir o que é da vontade de Deus com medo do que a Maria vai falar de mim, do que o João vai falar de mim, do que o Zé vai falar de mim. E talvez eu deixe, e talvez você esteja deixando nesse momento de fazer o que é vontade de Deus, de cumprir a sua missão, porque você está com medo do julgamento das outras pessoas. Talvez nós estejamos nessa situação, talvez nós não estejamos cumprindo a vontade de Deus porque nós estamos com medo do julgamento das outras pessoas, quando nós deveríamos estar preocupados com o julgamento de Deus. O que Deus pensa de mim? Porque um dia nós vamos prestar contas. E quando eu chegar diante do rei e ele colocar ali no livro da vida, ele falar assim: filha, eu te dei oportunidade para fazer isso e aquilo, mas você ficou com medo. Medo de quem? Medo do que os outros iam pensar, medo de tirar a tua boa imagem. Olha só, é muito sério o que Deus está nos falando hoje. Ele vem dizer que ele vai nos fortalecer durante as provas. Gente, é a mesma coisa quando você treina para uma guerra. Se nós vamos colocar ali um soldado, ele treina. Mas aonde realmente ele mostra que ele é forte? Quando no treinamento? Não. Durante a guerra. No momento em que ele está lutando. No momento que ele está ali, né? Vamos pensar nas guerras antigas que lutava a espada, né? Que era disputada a espada. Então, olha só. Quando que ele teve o treinamento? Ele se mostrou forte, porque era fácil. Ele sabia que o amigo ali, que ele estava treinando, que não ia feri-lo. Mas quando realmente que ele mostra que ele é forte e quando realmente ele mostra a coragem, quando ele está diante do inimigo, combatendo. Porque ali ele está lutando pela vida dele. Ou é o inimigo ou é ele. E nós temos que mostrar essa coragem quando nós estivermos diante do nosso maior inimigo, o demônio que rouba a nossa alma. Porque é muito fácil quando nós estamos aqui treinando, né? Nós estamos aqui rezando nossos terços, nós estamos participando da celebração da Santa Missa. E aonde é o campo de batalha? Primeiro na nossa mente, existe até um livro que chama, né? O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, a autora de alguns livros que eu já citei aqui, Raiz de Rejeição, Eu e Minha Boca Grande. O campo de batalha é a nossa mente. Quando vem aqueles pensamentos negativos, eu tenho que afastá-los. O campo de batalha é dentro da nossa casa, quando os nossos não querem ir para a igreja, quando os nossos não querem rezar, quando os nossos deixam de seguir os ensinamentos de Jesus. Então o campo de batalha é dentro da nossa mente, quando nós não seguimos a vontade de Deus, e o campo de batalha é com aqueles que nós estamos vendo se perder, porque nós, de certa forma, podemos ainda estar buscando a Jesus, não tanto quanto deveríamos, porque eu sempre estou aquém daquilo que Deus quer de mim. Eu sempre posso mais. Mas dentro de casa, gente, quantas pessoas que nós vemos. E ontem à noite, eu estava participando do terço do combate, né, ali com o Instituto Hesed. Eu falava: Senhor, quantas almas que eu posso salvar? Me ajuda, porque eu não sei, não estou conseguindo salvar nem a minha. Então, e eu vi, assistindo ali o filme de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela se dispôs a se santificar nas pequenas coisas do dia a dia. Porque às vezes nós esperamos um momento grande, eu quero me salvar com uma carruagem de fogo, uma nuvem. Não! Aonde que eu tenho que me santificar todos os dias? Nas pequenas coisas, nas pequenas batalhas. Não murmurando, não reclamando. E isso é desafiador para nós. Quem aqui de nós, e eu me incluo, nunca reclamou das coisas? Mas nós temos que reclamar menos, até um dia que nós não vamos reclamar de mais nada. Ontem eu via a abnegação de Santa Bernadette. Gente, aquela mulher teve ferida na carne, teve ali tuberculose nos ossos, que eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Não me lembrava mais do filme, né? Eu lembrava do contexto geral, mas eu não lembrava dos detalhes, por isso que eu assisti ontem. E ela sofreu calada, um sorriso sempre alegre, sempre servindo. É nas pequenas coisas, nós temos uma tendência muito grande em reclamar. E aí eu entendo, né, o porquê que as 6 leis da autorresponsabilidade que o Paulo Vieira fez. Se for para reclamar, né, dê sugestão. Se for para criticar, cale-se.
Na verdade, as 6 leis da autorresponsabilidade, ela vai exatamente ao encontro de tudo aquilo que na Bíblia é ensinado para nós. Então, quando eu olhei e assisti ontem o filme de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela falou, a minha pequena alma, então eu vou fazer pequenos gestos de amor, porque eu não consigo fazer grandes coisas, então eu vou fazer pequenas. E talvez nós estejamos nos deixando seduzir pelo inimigo nas pequenas coisas. E quando vem essas pequenas ou grandes provações, é onde que nós deveríamos provar muito mais a Deus a nossa fé. Porque nós não damos conta, nós somos humanos, gente. Se nós não impedirmos a intervenção divina, nós não vamos conseguir. Olha aqui. Ore, Deus está dizendo, sabendo que o seu pedido já foi concedido e a ajuda já foi providenciada. Ou seja, ore confiando que você vai receber, se for da vontade de Deus. Porque também nós não queremos, né? É loucura nós imaginarmos que Deus vai fazer algo que não seja da vontade dele. Então também nós temos que ter essa consciência. Eu vou pedir, mas eu vou ao final acrescentar que seja feita a sua vontade. Haja pela fé. É o segredo de cada vitória. É o segredo de cada vitória, agir pela fé. Agir confiando que nós já recebemos. Por quê? Porque o que nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus. E para que nós saibamos se o nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Gente, é tanto aprendizado. Eu falo assim, as coisas de Deus são tão simples, mas eu, Anice, agora eu falo por mim, eu custei tanto a entender. Outro dia, eu tive um momento muito forte de oração com Deus. Eu falava, quantas ofensas eu fiz ao teu coração, quantas ofensas, pela minha arrogância, pela minha prepotência, pela minha miséria, pela minha falta de intimidade com o Senhor. E esse entregar. E eu fiz essa troca, esse contrato com Nossa Senhora, troquei todos os meus pedidos e entreguei para ela. Vou para ficar paradinha? Não, vou continuar agindo segundo a vontade de Deus. Ontem ainda tive uma conversa com meu filho, mais novo, que está afastado de Deus, é um filho abençoado, mas que já foi profetizado lá atrás, que eu deveria rezar muito por ele. Eu na época eu não compreendi, falei, tá certo, eu rezo por todos os filhos, mas hoje eu estou enfrentando um combate muito grande dentro da minha casa. E eu lembro das palavras da madrinha dele, uma pessoa de muita oração, não madrinha de batismo, mas madrinha de crisma, que disse isso lá quando o conheceu. Falou, Nisso, esse menino, ele tem uma luz forte demais, mas você vai ter que rezar muito por ele. Por quê? Porque o combate, o inimigo sabe que essa luz é dele. E eu estou passando por esse combate muito forte. Mas eu coloquei nas mãos de Nossa Senhora. E ela como mãe, que ela é muito mais mãe do que eu, ela vai agir. E eu estou confiando. Só que a gente tem pressa, né? Nós temos pressa que a coisa aconteça meio logo, né? Pelo amor de Deus. Mas é desafiador. Então nós temos que esperar e confiar. Então toda vez que o inimigo suscita no meu coração assim, não sei não. Eu falo, tá nas mãos da minha mãe. E se ela, que é a mãe de Deus, ou aquele que pode tudo, aquele que pode fazer o milagre, se as orações dela não forem suficientes, as minhas é que não vão ser. Então, cada pouco eu falo, mãe, eu sei que está nas tuas mãos. Eu entreguei. O momento certo é Deus quem vai agir. E talvez tenha que ter muito mais oração ainda, não para a conversão dele, mas para a minha. Porque a minha fé talvez ainda esteja fraca. Olha só. Nós precisamos, gente, todo dia, ver nesses momentos de crises oportunidades para crescimento na nossa fé. Oportunidade de chegarmos mais a Jesus. Talvez nós estejamos rezando pouco e confiando pouco. E por isso a graça não vem. Porque Deus deu a promessa aqui. Ore sabendo que você já foi atendido. E talvez a condição para que nós sejamos de fato atendidos e concretizado isso na nossa vida é a nossa falta de fé. Isso está sendo impedimento. A condição é a fé irrestrita. Ore sabendo que o seu pedido já foi concedido e ajuda providenciada. Já foi. Se é da vontade de Deus, já foi.
Mas o segredo é a fé. E talvez pela nossa falta de fé, esse pedido ainda não foi, vamos dizer assim, materializado. Porque no reino dos céus ele já foi concedido. Deus já deu a ordem aos seus anjos, vai lá e cumpra isso. E nós temos que confiar, confiar, confiar. A nós cabe orar e confiar. E fazer a vontade de Deus. Porque ele diz aqui, são as tensões da vida que geram coragem ou expõem o medo. E nós estamos agindo com ousadia e coragem ou estamos com medo da ação do inimigo? O inimigo não pode nada, 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 nada. Primeiro ele precisa da autorização de Deus para agir. E se Deus deu autorização para ele agir na nossa vida, é porque Deus sabe que nós podemos ser vencedores. E Deus vai nos dar todo o suporte. Mas talvez nós estejamos sendo vencidos porque pelas nossas fraquezas, não pela fraqueza de Deus, porque Deus não é fraco, Deus é um Deus forte, Deus poderoso. E o inimigo já está derrotado, nós temos que ter isso como uma verdade. Eu tenho um Deus forte, o inimigo já foi derrotado e Deus me deu coragem suficiente. Mas será que eu estou exercitando a coragem que Deus me deu? E quando eu não tiver força, Ele vai ser a minha força, Deus será a minha força, Ele prometeu. É na fraqueza que eu sou forte, quando eu sou fraca é que eu sou forte, diz São Paulo. Então talvez nós estejamos confiando na nossa fortaleza e não na fortaleza de Deus. Então vamos ficar com essas palavras hoje. Essas provações que pelas quais nós estamos passando é para provar se nós somos bons ou não. Se eu tenho um ato nobre ou não. Se eu vou ser humilde ou não. Porque outro dia me veio uma frase muito forte. Eu quero inclusive escrever porque me veio e agora me veio novamente. O nosso Deus, Ele é tão humilde quanto Ele é rei. A humildade de Deus é proporcional à sua realeza. A humildade de Deus é proporcional à sua realeza. Isso veio muito forte para mim, Nice. A humildade de Deus é proporcional à realeza dele. E se a realeza dele, Ele é o rei soberano que pode tudo, a humildade dele é equivalente. E nós? Será que nós somos humildes? Ou quando nós ganhamos poder, nós nos ficamos arrogantes? Em vez de crescer a nossa humildade, cresce a nossa arrogância, a nossa prepotência. Porque Deus, a medida da realeza dele é a medida da humildade. Só que nós vemos muitas vezes pessoas, e talvez esse seja o meu caso, talvez esse seja o seu caso, que ao ganhar poder, cresce a arrogância, porque eu sou, eu faço, eu posso. Não. O nosso Deus, Ele na sua realeza, Ele se fez humilde, nasceu, gente, numa manjedoura. Quem de nós, sendo rei, nasceríamos numa manjedoura? Aceitaríamos? A nossa humildade tem que ser proporcional à nossa realeza, como filhos do rei. Porque Jesus, que é o rei, veio para servir. Por que nós não servimos? Por que nós achamos que temos que ser servidos? Então está nos faltando ousadia, coragem, humildade, talvez é isso. E aí você fica com essa reflexão, o que está faltando em mim para Deus completar a obra? Está faltando coragem? Está faltando fé? Está faltando humildade? E talvez seja por isso que as nossas orações ainda não foram atendidas. Pelas nossas misérias, não pela miséria de Deus, porque Ele não é miserável. Ele é abundante, rico, poderoso e forte. Que o seu dia seja de luz, de bênção, de graça, e que reverbere em você as palavras que te tocaram nesse momento, que o Espírito Santo coloque em você. O que você precisa trabalhar, o que eu preciso trabalhar ainda, para que a graça de Deus se concretize no plano material, porque ela já foi concedida. Que Deus abençoe seu dia, que seja uma semana de muita luz, de muita bênção, de muita graça na presença de Deus. Um grande beijo e até amanhã.